Ok, voltemos então. Tá? Nós falávamos sobre a classificação do sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado. Nós falamos a você que o sujeito indeterminado, ele apresenta duas regras. Mas, por enquanto, você conhecerá, e conheceu de fato, você conhecerá apenas uma regra. Tá? A segunda eu mostro depois, motivo de lógica de estudo mesmo. Qual é a primeira regra? O seu sujeito, para ser indeterminado, o verbo precisa estar flexionado na terceira pessoa do plural, sem referência. Houve uma referência, não interessa em que parte do seu texto, houve uma referência, o seu sujeito, então, deixa de estar indeterminado e passa a se apresentar ou como simples ou como composto. Aí, só para ilustrar isso a você e para que você perceba que esta informação realmente cai na sua prova, deixe-me mostrar aqui, então, questões que mostram o que eu acabei de apresentar a você. Isso aqui foi uma questãozinha de prova, tá? E o trecho de texto é esse aqui, ó. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de tão belo. E o espelho do banheiro que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 pedaços. Esse aqui foi o trechinho de texto que apareceu em prova. Agora olha a proposta. No trecho, não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes, a forma verbal destacada foi flexionada na terceira pessoa do plural porque o sujeito da oração é indeterminado. A forma verbal está flexionada na terceira pessoa do plural porque o sujeito é o quê? Indeterminado. Gente, só será indeterminado o seu sujeito se este verbo, se esta forma verbal destacada realmente se apresentar na terceira pessoa do plural, só que sem referência. Vamos ver se é isso que acontece? A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes, os espelhos pasmavam diante de seu rosto. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto. Rose, quem é que pasma diante do rosto de Gertrudes? Os espelhos. Os espelhos é que pasmam diante do rosto de Gertrudes, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam, aqui, ó, não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Galerinha, realmente, aqui o seu verbo está na terceira pessoa do plural, ó. Terceira pessoa do plural. Agora, não dá para entender e não fica claro aqui quem é ou o que é que não ousa abranger o corpo inteiro de Gertrude? Sim ou não, gente? Sim. Rose, quem é que não ousa ou o que é que não ousa abranger o corpo inteiro de Gertrudes? Gente, os espelhos. Os espelhos pasmam diante de Gertrudes ou do rosto dela. Os espelhos é que não ousam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. E isso fica muito claro quando você percebe que quando o espelho do banheiro se atreveu a abranger o corpo inteiro de Gertrudes, ele o quê? Se partiu em 1000 pedaços. Por isso que os espelhos não ousavam abranger. Quando o espelho do banheiro se atreveu a isso, que deveria ser isso, não se atreveu a isso, ele se partiu em 1000 pedaços. Ah, Rose, é mesmo. Então, o que que não ousava? Os espelhos. Terceira pessoa do plural, com uma referência. Então, o meu sujeito já não pode ser mais o quê? Indeterminado. Galerinha, na verdade, esta própria referência é o seu sujeito. Na verdade, esta referência é o sujeito do verbo ousar. Aqui, ó. Rose, o que é que não ousa? Os espelhos. Os espelhos. Olha só. Os espelhos. Os espelhos é sua referência, os espelhos é o seu sujeito. Ah, Rose, sujeito simples. Sim, só que para o verbo ousar não está escrito. Poderia estar escrito? Poderia.
Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Os espelhos não ousavam abranger, olha aqui, ó, os espelhos não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Nós poderíamos ter escrito? Sim, mas deixamos de forma oculta, por quê? Porque mesmo ocultando, o seu leitor consegue entender do que se trata. Tá? Sujeito simples, mas que agora para o verbo ousar, ele está o quê? Oculto. Ele é, vou escrever aqui para você não se confundir, ó. Ele é simples, mas para o verbo ousar, ele está o quê? Oculto, ele é elíptico, ele é desinencial, mas também é considerado simples quando você percebe que há apenas um núcleo aqui. Quando você percebe que há apenas um núcleo aqui. Você entendeu isso? Tudo bem? Então, olhe. No trecho, não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes, a forma verbal destacada foi flexionada na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa, sim. Porque o sujeito da oração é indeterminado? Mentira, porque o sujeito da oração é simples no plural e está o quê? Oculto para o verbo ousar. Você tem uma referência. Terceira pessoa do plural com referência indeterminado, meu sujeito não pode ser mais. Só será indeterminado se for terceira pessoa do plural sem referência. Você entendeu isso? Ah, questão de prova, gente, questão de prova. Isso é cobrado, mas também é simples de ser percebido, tá? Por você, é claro. Tá? Quer ver? Olha só. Na mesma prova, apareceu o mesmo trecho de texto, só que com outra proposta. Quer ver? Olha só. O mesmo trecho de texto, só que agora com outra proposta. Olha aí, ó. A beleza de Gertrudes, mesmo trechinho, ó. Fascinava todo mundo, é a própria Gertrudes. Já lemos o texto, vamos direto à questão? Aqui, ó. No trecho, não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes, a forma verbal destacada foi flexionada na terceira pessoa do plural porque concorda com o antecedente às visitas. Gente, já vimos. Quando você percebe isso, ó, o verbo concorda, o verbo foi flexionado no singular, o verbo foi flexionado no plural, o verbo foi flexionado porque concorda, você vai se lembrar disso, em regra, o verbo precisa concordar com o sujeito. E, em regra, também precisa concordar com o núcleo desse sujeito. Em regra, é assim que temos de perceber. Quando eu digo que uma flexão verbal está flexionada no plural porque concorda com o termo X, eu só estou querendo dizer que esse termo X é o sujeito. Gente, de verdade, ousavam está no plural porque está concordando com as visitas? Ousavam está no plural porque visitas é o sujeito? Ousavam está no plural porque concorda com o seu sujeito o quê? Os espelhos. Você tinha visto isso ainda há pouco. Os espelhos. Os espelhos não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Verbo se flexiona de acordo com o seu sujeito. E o seu sujeito não é visitas, o seu sujeito é espelhos. Simples oculto. Entende isso? A forma verbal destacada foi flexionada na terceira pessoa do plural porque concorda com o antecedente e as visitas. Mentira, o seu item está o quê? Errado. Ah, na número 1 também estava errado. Eu não coloquei, mas pela explicação você sabe que também deve colocar aqui errado, porque o sujeito não era indeterminado. Nem o sujeito era indeterminado na questão número 1, nem é as visitas. O sujeito é espelhos. Então, número 1 errado. Número 2 também, o seu item está errado. Tudo bem, gente? Olha, veja só como que é legal isso. Tá? Vamos a uma outra questãozinha, só para nós fixarmos isso melhor. Vamos lá? Deixe-me colocar uma outra aqui. Olha só, também questão de prova. Olha aí, ó. O trecho. Dizem que quando recebeu o Robespierre caído em desgraça, o Carrasco se surpreendeu. Esse trecho apresenta no verbo destacado, sujeito o quê? Indeterminado. Uma vez que não se pode ou não se deseja especificar o sintagma que exerce a função de sujeito. Lembra? Sujeito indeterminado.
Ou eu não posso dizer qual é o ser que pratica a determinada ação, ou eu simplesmente não quero. Gente, não é só uma situação de não poder. Às vezes é uma situação de não querer. Às vezes eu não quero dizer de quem se trata. Às vezes eu chego a uma determinada pessoa e digo assim, ó, falaram de você ontem. Às vezes eu estava junto, falando também. Eu estava junto, eu estava falando e eu sabia exatamente com quem eu estava falando. Mas eu chego à pessoa e digo, falaram de você. Olha aí, falaram de você. Rose, ontem falaram de você. Quem? Eu digo, sei lá. Claro que eu sei, eu estava junto falando. Eu era uma das pessoas que estavam falando, como é que eu não sei? Ah, mas aqui, por que que eu coloquei o verbo na terceira pessoa do plural sem referência? Porque eu não podia dizer? Não, porque eu simplesmente não quis dizer. Eu não quis dizer de quem se tratava. Senão eu também iria me ferrar. Entende isso que eu estou falando? Então não é só uma situação de não poder, é uma situação de não querer explicitar. Aí você flexiona o seu verbo na terceira pessoa do plural, deixa sem referência, o seu sujeito já está indeterminado. Tá? Não há como precisar quem pratica determinada ação. Então vamos lá. O trecho dizem que quando recebeu Robespierre caído em desgraça, o Carrasco se surpreendeu. Dizem que o Carrasco se surpreendeu. Galerinha, olha o verbo. Dizer. Ah, Rose, eu já reconheço isso. Está na terceira pessoa do plural. Agora, por favor, vai lá. O texto deixa claro quem é que está dizendo alguma coisa? Quem é que diz, Rose? Sei lá. De uma coisa eu tenho certeza. De uma coisa eu tenho certeza. Alguém está dizendo. Se alguém está dizendo, se alguém diz, um sujeito existe. Se alguém diz, existe sim um sujeito. Só que eu não sei de quem se trata, não há nenhuma referência, eu não sei precisar, eu não sei apontar e o meu verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural sem referência, sujeito. Só pode ser o quê? Perdoe-me, só pode ser o quê? Indeterminado. Percebe isso, gente? Ok? Vamos ler novamente a proposta. O trecho, este, apresenta no verbo destacado sujeito indeterminado, sim ou não? Sim. Terceira pessoa do plural, sem referência. Uma vez que não se pode ou não se deseja, olha só, não se pode ou não se deseja especificar o sintagma que exerce a função de sujeito. Claro que sim. O seu item, então, está o quê? Certíssimo. Está vendo só como é que é simples? Terceira pessoa do plural, sem referência, sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural com referência, aí não, aí já é hora de eu destacar. Ou sujeito simples, ou sujeito composto. Indeterminado ele não pode ser mais. Com referência, não. Você entende isso? Ok? Gente, eu acredito ter sido clara, então, com você. Tá? Vamos ver se uma próxima questão nos ajuda a perceber isso? Vamos ver aqui. Deixe-me ver. Tá aqui. Não, essa daqui já não é mais de sujeito. Isso aqui eu vou mostrar depois para você. Então, vamos lá. Antes de eu mostrar outras questões para você, só apresentar o quadro branco aqui. Antes de eu apresentar outras questões para você, então vamos falar um pouquinho, já falamos bastante sobre sujeito, sobre a classificação desse sujeito, sobre as características em aulas anteriores, já conversamos demais. Agora eu gostaria de falar sobre o predicado. Vamos lá? Vamos falar juntos aqui, tá? Vamos analisar juntos. Predicado. Então eu vou colocar assim, ó. Predicação. O predicado, gente. Predicação verbal. Está aqui, ó, para você entender direitinho. Daqui a pouco eu volto a destacar sujeito a você. Predicação verbal. Rose, quando eu estou falando de predicação verbal, eu também estou falando da transitividade verbal? Sim, da transitividade verbal. E de alguma maneira eu estou envolvendo já o estudo da regência? Sim. Quando você estuda predicação verbal, você já está envolvendo aí de alguma forma a regência, gente. Então não se esqueça, você quer aprender predicação verbal direitinho? Você quer aprender transitividade verbal?
Estude um pouquinho mais a regência dos verbos. Você estudando a regência, você automaticamente já está estudando essa predicação. Porque estudar a regência é estudar verbal, é estudar essa relação verbo e seu complemento, verbo e seu complemento. E é o que nós vamos estudar agora aqui. Então, eu estudo a regência verbal, eu estudo a relação verbo e seu complemento, eu já estou estudando aqui essa predicação verbal ou o predicado em si. Tudo bem? Então, vamos lá? Quando nós falamos em predicação verbal, nós estamos falando ou tentando destacar aqui a classificação dos verbos. Então, veja, o seu verbo, ele é destacado ou ele é classificado de 3 maneiras. Ele pode ser classificado como verbo transitivo, ele pode ser classificado como verbo intransitivo ou ele ainda pode ser um verbo de ligação. São as 3 únicas maneiras de eu classificar um determinado verbo em um determinado período. É lógico que você conhece um pouquinho mais. Hein? Por exemplo, você sabe que quando nós falamos em verbo transitivo, transitividade indireta, mas também podemos destacar as 2 transitividades ao mesmo tempo. Você pode dizer que o seu verbo é transitivo direto e indireto, mas galerinha, a identificação é a mesma, a visão é a mesma. Pode ser direto e indireto, direto e indireto. O que interessa primeiro é você perceber que o seu verbo é transitivo. Então, primeiro nós vamos perceber isso, ó. Só há 3 classificações para os verbos. Ou o verbo é transitivo, descobrir que ele é direto ou indireto ficará muito mais fácil. Você primeiro precisa entender por que ele é transitivo. Então, ou o verbo é transitivo, ou o verbo é intransitivo, ou ele ainda pode ser de ligação. Vamos começar aqui pelo verbo transitivo, tá? De forma geral. Verbo transitivo, segundo a gramática, é aquele que exige de você ou do período um complemento. Mas, gente, o que vai fazer a diferença aqui para eu diferenciar este transitivo desses 2 próximos termos aqui ou dessas 2 próximas classificações? É isso aqui, ó. O verbo transitivo, ele exige um complemento só, que é um complemento muito específico, é um complemento verbal. É complemento verbal. O que você quer dizer com isso, Rose? Eu simplesmente quero dizer que quando a gramática menciona complemento verbal, ela está destacando aí para você apenas 2 termos. São 2 termos em gramática considerados complementos verbais. Quais são esses 2 termos? O objeto direto e o objeto indireto. Quando a sua prova mencionar complemento verbal, você tem de pensar em um dos 2. Quando a sua prova menciona tal expressão é o complemento verbal da flexão X, você já tem logo de pensar que o que a sua prova destacou está sendo classificado como objeto direto ou como objeto indireto, porque são os 2 termos considerados complementos verbais. Então, verbo transitivo é aquele que exige um complemento verbal. Agora, como é que você percebe isso com tranquilidade? Estudando muito regência. Gente, eu vou falar de novo, estudar regência verbal ajuda muito nesse estudo aqui, ajuda muito. É a própria regência do verbo que vai exigir de você um complemento. Mas é lógico, tudo dependendo do contexto, você vai ter de fazer uma leitura muito atenta do seu texto. E você vai ter de perceber que, de acordo com a interpretação e segundo a regência do seu verbo, ele mesmo está requerendo um complemento verbal, ele mesmo está pedindo um objeto, é a transitividade do verbo. Na verdade, é a regência do verbo. Ele mesmo exige, no próprio período, segundo o seu contexto, um complemento verbal. Ah, quer ver? Olha só, eu vou apagar aqui, perdoe-me, eu vou apagar aqui esses 2. Daqui a pouco eu volto a eles, tá? Eu volto a eles. Vai lá. Por exemplo, você tem aqui, ó, o rapaz desconfiou das palavras, do candidato. Coisa que quase não fazemos, né, gente? Desconfiar disso. O rapaz desconfiou das palavras do candidato.
Ótimo. Veja só. Você se lembra dos 3 elementos fundamentais da oração, sim? Quais são eles? Sujeito, verbo e complemento. São os elementos que apresentam aí uma oração autônoma, sintaticamente independente, oração coordenada. Você já entende tudo isso. Entendendo que o sujeito e o complemento são 2 termos completamente subordinados ao seu verbo, nada melhor do que você começar encontrando o verbo. Tá? Então, a flexão verbal está aqui, ó, desconfiou. Então, vamos juntos. Quem é que desconfia dessas palavras? Você me responde o quê? O rapaz. Olha aqui o seu sujeito. Só recapitulando, sujeito cujo núcleo é o quê? Rapaz. Um único núcleo, então o seu sujeito é marcado aqui como simples. Agora perceba, tenho o meu sujeito e eu tenho o meu verbo. Vamos falar só dos 2. Eu chego a você e digo, galerinha, o rapaz desconfiou. Tudo bem. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo. Falta um terceiro termo oracional, que é o complemento. Agora imagine comigo, quem é que está pedindo, requerendo este complemento? É o próprio verbo. E pela regência do seu verbo, você consegue perceber isso. Porque analise, de acordo com a interpretação e de acordo com a regência do verbo desconfiar, você sabe muito bem que quem desconfia precisa desconfiar de algo. Você simplesmente chegaria a mim e diria, Rose, mas se o rapaz desconfiou, ele desconfiou de quê? Porque quem desconfia, desconfia de algo. E quando eu falo algo, eu já estou envolvendo alguém, alguma coisa. Ou seja, este próprio verbo é que está exigindo de você este complemento. É o verbo que, segundo a sua regência, exige este complemento. O complemento é dele. Opa, se o complemento é do verbo, o complemento é verbal. Se o complemento é verbal, então o seu verbo só pode ser o quê? Transitivo. Então, entende isso? É o complemento que é exigido pelo próprio verbo segundo a sua regência. Quem desconfia tem de desconfiar de alguma coisa. É assim que se analisa, é estudar regência. Quando você parar para estudar regência verbal, você vai perceber que entender essa predicação e a classificação dos verbos ficará muito mais fácil. Ficará muito mais fácil. Mas eu terei de encerrar por aqui, porque o meu tempo já acabou, mas eu volto explicando aí novamente essa parte e as particularidades que a envolvem, tudo bem? Então, até lá, nós nos veremos ainda.